Capítulo 5. Rússia, Irã, Coreia do Norte e China como principais ameaças aos Estados Unidos. As catástrofes consequenciais de um conflito nuclear. O poderio nuclear da Rússia. A expansão da OTAN até as fronteiras da Rússia. A advertência do embaixador George F. Kennan e outros contra a iniciativa de Bill Clinton. Quebra do compromisso do presidente George H. W. Bush com o presidente Mikhail Gorbachev quando da reunificação da Alemanha. The National Military Strategy dos Estados Unidos, aprovada em junho de 2015 pelo presidente Barack Obama, apontou Rússia, Coreia do Norte, Irã e China como os 4 países que, estrategicamente, desafiavam e ameaçavam desestabilizar os interesses de segurança nacional do país em diversas regiões, conquanto nenhum buscasse, ressaltou, abre aspas, acredita-se que nenhuma dessas nações esteja buscando um conflito militar direto com os Estados Unidos ou nossos aliados, fecha aspas. O presidente Barack Obama, entretanto, havia anunciado, em 17 de dezembro de 2014, a normalização das relações diplomáticas com Cuba, após 54 anos de ruptura e conflitos, e alcançou um acordo com o Irã sobre a questão nuclear em julho de 2015, um mês depois da edição da The National Military Strategy de 2015, superando as mais graves controvérsias iniciadas havia 35 anos, em 1979, e permeadas por sanções econômicas, assassinatos de cientistas atômicos iranianos, cyberataques e ameaças de conflagração de mais uma guerra de consequências imprevisíveis no Oriente Médio. Não obstante tais feitos historicamente relevantes, a política externa dos Estados Unidos continuou a pautar-se, com algumas variáveis, sobre as linhas gerais da mesma doutrina do neocons. O presidente Obama não apenas tentou impedir o soerguimento da Rússia, mas também confrontou a China, que passou a constituir potencial adversário dos Estados Unidos desde a elaboração do Plano Estratégico de janeiro de 2012, e tratou de cercá-la com uma cadeia de bases aéreas e navais a demais portos no Pacífico Sul. O Pentágono destinou entre 13 milhões e 19 milhões de dólares a cerca de 6 firmas, contratando think tanks, consultores de defesa e acadêmicos com o encargo de elaborar planos de contingência para a eventual Air Sea Battle, uma batalha aérea com a China, de modo a destruir seu sofisticado sistema de radar e mísseis e culminar com um amplo assalto do Marine Corps ao seu território, de modo a manter o domínio aéreo e marítimo e preservar sua hegemonia como Lonely Power. Porém, muitos analistas avaliaram que a Blinding Campaign, com armas convencionais, não seria efetiva dada a densa capacidade de defesa da China, como a vasta extensão do seu território, e poderia incender a guerra atômica, um nuclear Armagedon. Ademais, em 2014, a China possuía cerca de 1,4 bilhão de habitantes, o equivalente a mais de 19,3% da população mundial, enquanto os Estados Unidos tinham um número de habitantes quase 5 vezes menor, estimado em 319 milhões de habitantes, 4,43% da população mundial. A diferença demográfica constituía, de certo, um fator provavelmente decisivo em favor da China em qualquer guerra, sobretudo em uma Air Sea Battle. E não se podia diagnosticar a autorização para o fazimento de planos de contingência visando a atacar a China, conforme se noticiou, senão como grave sintoma de aguda paranoia, pois nenhum presidente dos Estados Unidos, ao que se sabe,
tomou semelhante iniciativa. Inclusive, em 1951, o presidente Harry Truman chegou a demitir o general Douglas MacArthur, herói da Segunda Guerra Mundial, do comando das forças da ONU na Guerra da Coreia, de 50 a 53, porque insistiu em estender o conflito e atacar a China. MacArthur havia até mesmo proposto o lançamento de bomba atômica, arma que a China nem sequer possuía. Tudo isso, apesar de saber que ela estava militarmente enfraquecida, dada a recente vitória da Revolução ainda a consolidar-se. A China não somente reorganizou, como também modernizou seu arsenal nuclear. O Exército Popular de Libertação, em 2013, dispunha de mísseis intercontinentais, ICBMs, Dongfeng 41, DF-41, com capacidade de alcançar 12.000 quilômetros, 7.500 milhas, assim como testava o Dongfeng 31A, DF-31A/CSS-10 e Dongfeng 5A, DF-5A/CSS-4, com capacidade de atingir os Estados Unidos, ademais de construir submarinos capacitados para disparar mísseis com múltiplos e independentes alvos, os MIRVs. De acordo com o relatório anual ao Congresso sobre os desenvolvimentos militares e de segurança da República Popular da China, 2013, enviado ao Congresso pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o arsenal da China consiste em um total de 50 a 75 mísseis intercontinentais, ICBMs, incluindo os mísseis DF-5, ICBMs, DF-31, DF-31A e ICBMs, ademais dos DF-4 ICBMs de alcance limitado, DF-3 mísseis balísticos de alcance médio, DF-21 e MRBM, Solid Fueled Road Mobile. Segundo o Major-General Yang Huan, ex-comandante adjunto do 2º Corpo de Artilharia, Forças de Mísseis Estratégicos, a China havia desenvolvido armas nucleares estratégicas devido à crença de que o poder hegemônico dos Estados Unidos continuaria a usar ameaças e chantagem nuclear, pois a República Popular da China, desde o dia do estabelecimento, enfrentava bloqueios econômicos e tecnológicos e as ameaças de política hegemônica. Em começo de 2006, diversos dos mais importantes climatologistas da Rutgers University, da Universidade de Nova Jersey, da Universidade da Califórnia, da Universidade Johns Hopkins e da Universidade do Colorado Boulder publicaram estudos sobre as consequências de uma guerra nuclear, inclusive cenários em que apenas um poder do poder explosivo existente e pronto para disparo nos arsenais dos Estados Unidos e da Rússia fosse usado. E uma das conclusões apresentadas na sessão técnica do encontro anual da American Geophysical Union em São Francisco, na Califórnia, foi a de que mesmo uma guerra nuclear regional, em pequena escala, produziria tanta mortandade quanto todas as batalhas da Segunda Guerra Mundial e destruiria o clima global por uma década ou mais, com efeitos ambientais que poderiam devastar tudo sobre a face da Terra. Uma única ogiva termonuclear poderia causar severa radiação que danificaria centenas de milhas além da área da detonação. E tais armas, empregadas em uma all-out war, assolariam toda a Terra, ou grande parte dela, tornando-a inabitável. Desta arte, ainda que os Estados Unidos conseguissem, com um preemptive ataque, devastar toda a Rússia ou a China, as consequências, conforme os cientistas agouraram, seriam catastróficas para o meio ambiente e toda a humanidade, ao modificar profundamente o clima global. Um intenso frio poderia eliminar completamente as estações do ano e todas as colheitas e matar de fome os seres humanos
e os animais, espalhando a radioatividade ao derreter também os reatores nucleares. Grande parte dos Estados Unidos e da Europa tornar-se-ia inabitável, e aqueles que tivessem sobrevivido sem ter o que comer também acabariam morrendo. Com toda a razão, em 1949, indagado por Alfred Werner, do liberal judaísmo, Albert Einstein respondeu: "Eu não sei como a Terceira Guerra vai ser lutada, mas eu posso te dizer o que eles vão usar na quarta: pedras." Einstein tinha razão. Ele provavelmente sabia que a União Soviética, desde 1942, estava a desenvolver o programa nuclear, sob a direção do físico russo Igor V. Kurchatov, e que Joseph Stalin mandou acelerar depois que os Estados Unidos bombardearam Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em agosto de 1945. Com efeito, em 29 de agosto de 1949, a União Soviética detonou sua primeira bomba atômica. Em meados de 2014, havia aproximadamente 17.300 ogivas nucleares, entre as quais 4.300 mobilizadas da Rússia e dos Estados Unidos, com possibilidade de atingir seus alvos em 45 minutos, o que produziria o maior desastre para a humanidade. E o próprio ex-presidente Ronald Reagan, embora veterano da Guerra Fria, reconheceu que a manutenção de armas nucleares era totalmente irracional, totalmente desumano e bom para nada, exceto para matar, possivelmente destruir, liquidar a vida no mundo e a civilização. A doutrina militar da Rússia previa que qualquer uso de armas nucleares, tática ou em campo de batalha, pelo inimigo, teria imediata e igual resposta. E em uma guerra convencional contra a Rússia, seria muito difícil que os Estados Unidos também tivessem condições de travar e vencer, mesmo que contassem com aliados da União Europeia. O presidente Vladimir Putin, desde que assumiu o poder no ano 2000, começou a reestruturar as forças armadas e continuou a engrandecer o potencial nuclear da Rússia, e a indústria de armamentos da Rússia gradualmente reemergiu das ruínas em que o brisante programa neoliberal do presidente Yeltsin a deixara. Era necessário para garantir-lhe a segurança e revigorar as forças armadas, torná-las mais compactas e eficientes, mais modernas e supridas com armamentos de última geração. No início de 2013, a Rússia já havia modernizado grande parte do seu arsenal e dispunha de aproximadamente 4.500 ogivas nucleares, das quais cerca de 1.800 eram estratégicas, a serem disparadas em mísseis ou por bombardeiros. Em 2015, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz, de Estocolmo, a Rússia já dispunha de aproximadamente 7.500 ogivas nucleares, das quais 1.780 estavam instaladas em mísseis, enquanto os Estados Unidos possuíam 7.300 ogivas, das quais 2.080 permaneciam ativas. O presidente Putin, desde que assumiu o governo, e o presidente George W. Bush denunciou unilateralmente o Tratado de Mísseis Antibalísticos, ABM, por considerá-lo relíquia do passado. O presidente Putin empreendeu o soerguimento da força estratégica da Rússia com a construção de mísseis intercontinentais MIRV, Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle, R-36, R-36M e os SS-18, denominados Satan pela OTAN, capazes de transportar múltiplas ogivas independentes, 10 ou 15, e atingir os mais diversos alvos, 6.200 milhas distantes. Dispunha dos mísseis supersônicos contra navios, conhecidos como P-800 Onyx ou Yakout, e ainda desenvolvia os mísseis balísticos Topo-M, RS-24 Yars e RS-26 Rubez.
E ante o intento dos Estados Unidos de expandirem a estrutura militar da OTAN até as fronteiras da Rússia, enviando equipamentos pesados para a Polônia e os países do Báltico, o presidente Putin anunciou que suas forças armadas em 2015 ainda receberiam mais de 40 mísseis ICBMs capazes de penetrar em todos, mesmo nos mais avançados sistemas de defesa. Outro sim, a Rússia dispunha de bombardeiros estratégicos Tu-95MC Bear, com capacidade de conduzir e disparar 6 mísseis cruzeiros contra alvos na terra. E o avião de combate Sukhoi PAK-FA, conhecido como T-50, de quinta geração, um robô aéreo capaz de desempenhar múltiplas funções. Ademais, seu arsenal bélico contava com o Super Panzer Armata T-14, considerado o tanque mais poderoso do mundo devido à sua blindagem, sistema de navegação por satélite e canhão automático. Canhões Koalitsia CB de nova geração, autopropulsados com capacidade de atingir alvos a 70 km de distância e contavam com um sistema de navegação por satélite. O arsenal nuclear da Rússia nada ficava a dever ao da OTAN, e ao longo do seu território estavam instalados os mais eficientes sistemas de defesa, entre os quais o S-300PMU, a partir do qual a corporação estatal Almaz Antey desenvolveu 2 modelos de sistema antimísseis terra-ar mais sofisticados, o S-400, contra mísseis de curto e médio alcance, e o S-500 Prometheus, com os radares 7N6N e 77N6N1, e alcance de 500 a 600 km, destinado a interceptar mísseis balísticos intercontinentais, ICBM, destruir aviões supersônicos, satélites em baixa altitude e mísseis cruzeiros. O Buk M2E, eficaz sistema de defesa antiaérea de médio alcance, podia derrubar aviões táticos e estratégicos, helicópteros, mísseis cruzeiros, mísseis balísticos táticos e etc. Seu sistema de defesa ainda incluía uma estação de radar capaz de detectar, além do horizonte, o alvo aéreo, muito antes de que atingisse a Rússia. E ainda estava a implantar mísseis de defesa terra-ar S-500 Prometheus com capacidade de voar 15.400 milhas e deter qualquer ataque aéreo sobre todo o território do país, o centro, Moscou e adjacências. O presidente Putin, ao mesmo tempo em que modernizava o acervo de mísseis balísticos intercontinentais e outros, determinou a reconstrução de bases estratégicas, entre as quais a da ilha Wrangel, em Chukchi, mar no Oceano Ártico, perto do Alasca, e em Mishimita, Cape Schmidt, assim denominado por James Cook, que o descobriu em 1778 na vila de Hircaipi. Aí deveriam aportar navios da Esquadra do Norte, quase todos com arsenal antiaéreo, prontos para uso, com torres de mísseis e canhões no convés. A Esquadra do Norte está baseada em Murmansk, ocidente da Rússia, e o Círculo Ártico sempre foi de extrema importância estratégica, não somente por questão de segurança, mas porque ali jaziam vastas e inexploradas reservas de recursos naturais, entre os quais gás, petróleo e metais raros. A decisão de Moscou de militarizar o Círculo Ártico e protegê-lo com um sistema de radar decorreu das ameaças de Washington, latentes na insistência de expandir a OTAN até as pequenas repúblicas do Báltico, Estônia, Lituânia e Letônia. O próprio presidente Vladimir Putin, entrevistado pelo jornalista Robert Seipel, do canal de TV ARD da Alemanha, em 17 de novembro de 2014, acusou a OTAN de já haver realizado desde 2001 2 ondas de expansão no leste europeu, a cooptar 7 países, tais como Eslovênia, Eslováquia, Bulgária, Romênia
e 3 países do Báltico, Estônia, Lituânia e Letônia, admitidas em 2004, o que representava significantes mudanças no jogo geopolítico. Ademais, aduziu o presidente Putin, o número de bases militares dos Estados Unidos cada vez mais aumentava. Tem a Rússia bases militares em torno do mundo? Perguntou, salientando que, no entanto, a OTAN e os Estados Unidos as tinham espalhados por todo o globo, inclusive sobre áreas próximas às fronteiras da Rússia, e o número era crescente. A Rússia, em tais circunstâncias, decidiu instalar em 2016 uma base aérea para os Sukhoi Su-27 e mísseis na província de Babruisk, leste da Bielorrússia, perto da cidade de Lida e da fronteira com a Polônia e a Lituânia, no ocidente da Europa. A Bielorrússia, cujo presidente Alexander Lukashenko também percebia a ameaça no avanço da OTAN, ainda receberia helicópteros Mi-8/Mi-17 e 1000 Mi-8, e estava a negociar com a Rússia a compra do mais avançado sistema de defesa aérea, o S-400, capaz de destruir alvos a 400 quilômetros de distância com mais de 72 mísseis de uma só vez. A Rússia, cujas instalações militares no exterior se localizavam somente na Armênia, Tajiquistão e Quirguistão, países vizinhos, tratou de ampliar a base naval de Novorossiysk, na Crimeia, a fim de estacionar 8 submarinos nucleares K-535 e Yuri Dolgoruk, Borei Class, com capacidade de levar a bordo 12 mísseis de cruzeiro que atingem alvos a mais de 1.500 quilômetros. E tal decisão foi tomada devido à frequente entrada no Mar Negro de navios da OTAN e por ser o ponto crucial para o carregamento de armas com destino à Síria. A Rússia também possuía 7 submarinos nucleares, Projeto 667 BRDM Dolphin Delta IV, os quais o Tula, Novomoskovsk e o SSBN e Ekaterinburg eram propulsados com combustível balístico líquido e equipados com mísseis intercontinentais RSN-54 Sineva. Moscou não pretendia abandonar o Intermediate Range Nuclear Force Strategy, INF, a menos que tivesse de enfrentar sérias ameaças à segurança do país, conforme atestou Sergei Ivanov, chefe do gabinete do presidente Vladimir Putin. Em janeiro de 2014, porém, estimava-se que as forças de mísseis estratégicos da Rússia mantivessem em estado operacional 311 sistemas de mísseis de 5 diferentes tipos, inclusive mísseis balísticos intercontinentais, com capacidade de conduzir 1.078 ogivas nucleares. E ela então possuía mísseis cruzeiros X-55 de longo alcance, capazes de levar uma ogiva nuclear de 200 kg ou convencional a um alvo localizado a uma distância de 3.000 km, bem como mísseis estratégicos que podiam atacar a uma distância de 5.000 km, lançados a partir de submarinos ou de bombardeiros Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-160 e do bombardeiro estratégico Tupolev 95MS. São mísseis de alta precisão balística, com capacidade de atingir com rápida velocidade subsônica alvos terrestres. As forças de foguetes da Rússia, RVSN, estavam a testar, havia já alguns anos, diversos tipos de mísseis, tais como o R-36M em Baikonur Cosmodrome, base de lançamentos espaciais da Rússia, nas estepes desérticas do Cazaquistão, e o submarino nuclear. E a Rússia, outro sim, acelerou a construção de adequado sistema aeroespacial de defesa, interceptor de mísseis, tais como o S-500, no espaço, a uma altitude 200 km acima da Terra e em velocidade de 8 km por segundo, similar ao da doutrina Conventional Prompt Global Strike, CPGS, dos Estados Unidos, com capacidade de atacar com armas convencionais
qualquer lugar do mundo dentro de 1 hora, da mesma forma que os mísseis nucleares ICBM. A instalação de MK-41, Vertical Missile Launch Systems, VLS, na Romênia e na Polônia, constituía uma violação do Tratado sobre Intermediate Range Nuclear Forces, INF, pelos Estados Unidos. E logo após a Verkhovna Rada, o parlamento em Kiev aprovara a abolição do status de neutralidade política e militar da Ucrânia, de país não alinhado, o presidente Putin sancionou nova doutrina militar da Rússia, passando a considerar o espraiamento da OTAN a maior ameaça à sua segurança, e, conquanto ratificasse o caráter dissuasório do seu poderio nuclear, isto é, de deter potencial inimigo, admitiu usá-lo em caso de qualquer ataque ao seu território, ainda que realizado com forças convencionais que realmente lhe ameaçassem a existência. Tratava-se de dura advertência aos Estados Unidos e ao governo de Kiev. A Rússia, outro sim, havia desenvolvido um sistema de guerra eletrônica. Em 12 de abril de 2014, demonstrou-o 2 dias após o destroyer USS Donald Cook entrar no Mar Negro em águas internacionais mais perto de sua fronteira, equipado com mísseis de cruzeiro Tomahawk com alcance de 2.500 km e Inter Alia, o Aegis Combat System, um sistema de armamento naval integrado com tecnologia de computador e radar que marca a trajetória e guia os mísseis contra os alvos inimigos. Estava acompanhado por outro destroyer, o USS Arleigh Burke, DDG-51. O objetivo dos Estados Unidos, ou OTAN, foi fazer demonstração de força. Porém, um caça-bombardeiro Sukhoi 24, Su-24, da Força Aérea da Rússia, sem quaisquer armamentos, mísseis ou bombas, simulou um ataque ao chegar às proximidades do USS Donald Cook e ativou o sistema eletrônico Gibini L-265 que portava e estacou todos os seus radares, aparelhos de controle e transmissão de informações e todo o sistema de defesa antiaérea, o Aegis Combat System. Nada mais funcionou no poderoso USS Donald Cook. Os marinheiros, consta, ficaram atônitos e se sentiram desmoralizados. O Su-24 sobrevoou o destroyer 12 vezes, numerosas passagens de baixa altitude de curto alcance, 500 pés, 150 metros acima do nível do mar, segundo o coronel do exército Steve Warren, porta-voz do Pentágono, que emitiu uma nota de protesto. Esta ação russa provocativa e pouco profissional é inconsistente com protocolos internacionais e acordos anteriores sobre a interação profissional entre nossos militares, disse o coronel Steve Warren. E o fato foi que o USS Donald Cook saiu prontamente do Mar Negro na direção de Constanta, na Romênia, onde aportou e foi visitado pelo presidente Traian Basescu. Em 1947, ao começo da Guerra Fria, quando pressionado em Washington para promover o rollback, isto é, empurrar para dentro das fronteiras da União Soviética as forças do Exército Vermelho que ocupavam países da Europa Oriental, o presidente Harry Truman, de 1945 a 1953, ponderou que a paz não seria alcançada com a deflagração de novas guerras e que havia 2 imensas massas terrestres que nenhum exército moderno do Ocidente jamais teve capacidade de conquistar: Rússia e China. Abre aspas. Teria sido loucura, e teria sido loucura hoje, tentar impor nosso modo de vida à força a essas enormes áreas. Fecha aspas. A Rússia, cujo território compreendia todo o norte da Eurásia, isto é, 1/6 do planeta, já o havia demonstrado 2 vezes. Em 1812, durante o reinado do czar Alexander I, 1777 a 1825, quando o marechal Mikhail Kutuzov destroçou a grande armée do imperador Napoleão Bonaparte
composta por cerca de 564 mil soldados. E no século XX, as tropas nazistas do Terceiro Reich, com soldados alemães, italianos, romenos, croatas e outros, mais de 1,5 milhão de efetivos, foram esmagadas pelo Exército Vermelho em Stalingrado, a mais sangrenta batalha da Segunda Guerra Mundial, travada entre 23 de agosto de 1942 e 2 de fevereiro de 1943. Foi o turning point da Segunda Guerra Mundial. Aí começou a derrota da Alemanha nazista, mais de um ano antes da invasão da Normandia pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, realizada em 6 de junho de 1944. E o Exército Vermelho, ao destroçar a Wehrmacht, avançou até Berlim e revelou-se a mais poderosa máquina de guerra da Europa. De acordo com o Military Balance 2014, do International Institute for Strategic Studies da Suécia, a Rússia, em 2013, dispunha de poderoso exército e de um estoque dos mais adiantados armamentos, com enorme poder de fogo capaz de causar significantes baixas nas forças dos Estados Unidos, bem como de 171 navios de guerra, dos quais 25 no Mar Negro, no litoral da Ucrânia. A tentativa de revitalizar a OTAN, ou NATO Response Force, NRF, com exercícios de High Visibility, como parte da implementação da Connected Forces Initiative Task Force, CFITF, promovida pelo Supreme Allied Commander Transformation, SACT, jamais intimidou Moscou. Contudo, desde a Guerra da Coreia, em 1953 a 54, Washington, como Henry Kissinger comentou, expandiu cada vez mais os gastos de defesa e transformou a Aliança Atlântica, estabelecida como coalizão política, em uma integrada organização militar sob as ordens do Supremo Comando do Pentágono. Sua expansão para o leste, projetada detalhadamente, top-down, pela administração do presidente Bill Clinton, com forte apoio do seu assessor de segurança nacional, Anthony Lake, e do secretário de Estado, Warren Christopher, visou a ocupar o vácuo deixado pelo desaparecimento da União Soviética e aprofundar a hegemonia dos Estados Unidos na Europa, como acentuou o historiador Perry Anderson. No entanto, em 1995, quando a Casa Branca pressionou o Congresso para acelerar o projeto de expansão da OTAN aos países da Europa Central e Oriental, isto é, as fronteiras da Rússia, Theodore C. Sorensen, ex-assessor e amigo do presidente JFK, John F. Kennedy, 1961 a 1963, publicou em The Washington Post assertivo artigo contra a política exterior do presidente Bill Clinton, assinalando que era, abre aspas, difícil imaginar uma decisão mais provocativa tomada com menos consulta e consideração pelas consequências. Fecha aspas. Essa iniciativa, no sentido de incorporar à OTAN os países do leste europeu, violava os compromissos assumidos pelo presidente George H. W. Bush com o presidente Mikhail Gorbachev, quando da reunificação da Alemanha. Daí que em 2 de fevereiro de 1997, o embaixador George F. Kennan, arquiteto da estratégia de contenção da União Soviética, advertiu, sabiamente, que expandir a NATO seria o erro mais fatal da política americana de toda a era pós-Guerra Fria. Poder-se-ia esperar que tal decisão, acrescentou, inflamasse as tendências nacionalistas, anti-ocidentais e militaristas, na opinião do povo russo, e que tivesse um efeito adverso ao desenvolvimento da democracia na Rússia, bem como arriscasse restaurar a atmosfera da Guerra Fria nas relações leste-oeste e impelir decisivamente sua política exterior na direção contrária à do que os Estados Unidos gostariam.
Naquele tempo, mais de 40 grandes personalidades dos Estados Unidos, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, senadores, embaixadores, professores, militares e outros, inclusive Robert McNamara, ex-secretário de Defesa nas administrações dos presidentes John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson, divulgaram carta aberta ao presidente Bill Clinton em 26 de junho de 1996, advertindo-o na mesma linha do embaixador George F. Kennan, de que o esforço para expandir a OTAN, considerado nas cúpulas de Helsinki e Paris, é um erro político de históricas proporções. Os signatários da carta predisseram que a expansão da OTAN reduziria a segurança dos aliados e perturbaria a estabilidade da Europa por diversas razões, inter alia, ao desenhar nova linha de divisão entre quem está dentro e quem está fora, e concluíram afirmando: a Rússia não representa agora uma ameaça para seus vizinhos ocidentais e as nações da Europa Central e Oriental não estão em perigo. Por este motivo, e pelos outros citados acima, acreditamos que a expansão da OTAN não é necessária nem desejável e que esta política mal concebida pode e deve ser adiada. Entre os signatários estavam os senadores Sam Nunn, Gary Hart, Brennan Johnston, Mark Hatfield e Gordon Humphrey. 3 ex-embaixadores dos Estados Unidos em Moscou, Jack F. Matlock Jr., Arthur Hart e Arthur Hartman. Os embaixadores George Bunn, Paul Nitze, Raymond Garthoff, David Fisher, Jonathan Dean, Herbert S. Ocon, Susan Eisenhower, presidente do Center for Political and Strategy Studies e outros. Porém, poucos dias depois, em julho de 1997, os líderes da OTAN na cúpula de Madrid estenderam formalmente à Polônia, Hungria e à República Tcheca o convite para que se tornassem membros da OTAN. Como o próprio presidente Clinton dissera em Detroit, ele chegou ao governo, abre aspas, convencido de que a OTAN pode fazer pelo leste da Europa o que fez pelo oeste da Europa. Evitar o retorno às rivalidades locais, fortalecer a democracia contra ameaças futuras e criar as condições para que a prosperidade floresça. Fecha aspas. Sempre houve muitos homens lúcidos nos Estados Unidos, quaisquer que fossem as atitudes e posições políticas que eventualmente tomaram ou tomassem. E muitos advertiram o presidente Bill Clinton sobre as consequências que a expansão da OTAN, mais cedo ou mais tarde, produziria. De qualquer modo, não obstante a clairvoyance do embaixador George Kennan e de tantos outros da elite política e diplomática dos Estados Unidos, o presidente Clinton, irresponsável e aventureiramente, continuou a empurrar o processo de expansão da OTAN. E o Senado, em 1998, ratificou-o por 80 contra 19 votos. O embaixador George F. Kennan, com 94 anos e a voz frágil, então declarou ao colunista do New York Times, Thomas L. Friedman, que o entrevistou por telefone: acho que é o início de uma nova Guerra Fria. Acho que os russos reagirão gradualmente de forma bastante adversa, e isso afetará as suas políticas. Acho um erro trágico. Não havia nenhuma razão para isso. Ninguém estava ameaçando ninguém. Essa expansão faria os pais fundadores deste país se revirarem em seu túmulo. Várias outras importantes personalidades haviam igualmente advertido que a expansão da OTAN, projetada pela administração de Bill Clinton e ratificada pelo Senado, significaria perpetuar a Guerra Fria, que era imprudente e que, abre aspas,
a melhor esperança de paz e estabilidade a longo prazo na Europa, requer a inclusão política, econômica e militar da Rússia na comunidade europeia. Fecha aspas. Porém, os interesses do complexo industrial militar e da cadeia de corrupção, lucros e comissões, que sempre lastreou e lastreia, bem como do sistema financeiro, terminaram por prevalecer no Capitol Hill e na Casa Branca. A OTAN, na realidade, estava a converter-se em um instrumento econômico e político com o fito de alinhar e subordinar os países da Europa aos interesses de Washington e de seus maiores bancos, Chase Manhattan Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, National City Bank of New York, Bank of America, Wells Fargo. Era uma forma de alargar o mercado para a indústria bélica, aumentar o financiamento dos bancos com a venda de armamentos aos novos membros da Aliança Atlântica, assim como de assegurar os interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos, fora do âmbito original do Tratado de 1949. A estratégia do complexo industrial militar, desde os primórdios, consistiu em capitalizar, ou mesmo provocar conflitos, de modo a tornar a OTAN aparentemente indispensável e justificar o inchaço orçamento militar dos Estados Unidos e de seus vassalos. Daí que o presidente Bill Clinton decidiu, unilateralmente e sem explícito mandato do Conselho de Segurança da ONU, levar a OTAN a intervir na Guerra do Kosovo, de 1998 a 1999, em favor do chamado Exército de Libertação do Kosovo, islâmico. Bombardear a República da Iugoslávia, Montenegro e Sérvia, presidida por Slobodan Milošević, entre 1986 e 1990, e criar o precedente da declaração de guerras a pretexto de razões humanitárias. Mas a hipocrisia, escreveu Hannah Arendt, é o vício através do qual a corrupção se manifesta. O que havia por trás da decisão de defender os direitos humanos dos albaneses islâmicos contra a Sérvia eram, inter alia, os interesses econômicos do bilionário George Soros, Elliot Engel, Frank Wisner, bem como do americano albanês Sahit Mujah, proprietário da Beatty Company e seu sócio em tráfico de armas e lavagem de dinheiro, em negócios da ordem de $1 trilhão. Queriam a separação do Kosovo e, eventualmente, a ocupação de toda a Iugoslávia, de modo que pudessem se apossar de suas imensas riquezas naturais. Somente Kosovo possuía as mais abundantes e mais ricas fontes de recursos naturais. O complexo de Trepča Mines, ao norte da cidade de Mitrovica, no Kosovo, tinha reservas da ordem de 425 mil toneladas de chumbo, 415 mil toneladas de zinco, 800 toneladas de prata, 185 mil de níquel, 6.500 de cobalto, ademais de enormes reservas de ouro, cádmio e outros minerais. A mina Grebnik, ao sul de Galina, tinha reservas comprovadas de 1,7 milhão de toneladas de bauxita, enquanto as reservas de ferro-níquel em Metorrija eram estimadas em 15 milhões de toneladas, mas podiam ser ainda maiores. E as reservas de lignite, carvão com alto teor de carbono, na região do Kosovo, em Metorrija, eram avaliadas em mais de 300 bilhões de dólares, além das reservas de ferro, zinco, cobre, prata, bauxita, magnésio, etc., que logo foram controladas juntamente com a mina de Trepča pelas tropas da OTAN. Todas essas reservas representavam mais de $1 trilhão e foram privatizadas. Os Estados Unidos e seus sócios da União Europeia buscaram possuir-se das riquezas existentes
em 15% do território da Sérvia. E os bombardeios dos Estados Unidos ou OTAN mataram mais de 6.000 pessoas, contra apenas 2.000 durante a Guerra Civil, um ano antes da humanitária intervenção estrangeira. A Operation Allied Force, empreendida pela OTAN contra a Sérvia, durou 78 dias, de 24 de março até 10 de junho de 1999. E os aviões dos Estados Unidos e outros sócios da OTAN despejaram 2.300 mísseis contra 990 alvos e 14.000 bombas, inclusive de urânio enriquecido e explosivos que, lançados sobre o solo, ejetam bombets, submunições destinadas a matar pessoas e destruir veículos, aniquilando mais de 2.000 civis, inclusive 88 crianças, e ferindo milhares de outros. A guerra dispersou mais de 200.000 sérvios étnicos, que tiveram de abandonar seus lares no Kosovo, e destruiu 300 prédios destinados a prestar serviços à comunidade, incluindo escolas, bibliotecas, hospitais e 90 monumentos de arquitetura histórica. Posteriormente, ao término da guerra, em 2008, o Kosovo, separado da Sérvia, ocupado pelas tropas da Kosovo Force, KFOR, e sob a gestão da United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK, teve seu território com 10.908 km² e cerca de 2,2 milhões de habitantes, repartido em setores sob o controle das potências da OTAN. E a Trepka, na jurisdição da França, foi privatizada. O Kosovo, como um protetorado da OTAN, proclamou então sua independência em 17 de fevereiro de 2008. Logo, os Estados Unidos, Alemanha, França e outros países europeus reconheceram a nova república, porém a Rússia, que veementemente objetara tal iniciativa, não o fez, não reconheceu, assim como a China, o Brasil, a Espanha e etc. O conglomerado ultra-imperialista, isto é, os Estados Unidos e outros sócios da OTAN, iniciara o projeto de redesenhar na Europa e ao redor do mundo as fronteiras estabelecidas pós-Segunda Guerra Mundial. A Iugoslávia foi esquartejada. E com a independência do Kosovo, comentou o geopolítico húngaro-americano George Friedman, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha cruzaram o rio e colocaram-se em posição de desafiar o que a Rússia definira como o espaço fundamental de seus interesses nacionais. A Rússia tinha antigos laços com a Sérvia. Entretanto, em 1998, governada pelo presidente Boris Yeltsin, ainda estava fraca e degradada. E os Estados Unidos, como reconheceu o ex-secretário de Defesa e diretor da CIA, Robert Gates, muitos subestimaram a magnitude da humilhação que ela sofrera com a debacle do regime soviético e a dissolução do bloco socialista. A arrogância e a ubris das autoridades americanas, acadêmicos, homens de negócios e políticos a dizerem aos russos como deviam conduzir seus assuntos domésticos e internacionais, comentou Robert Gates, provocaram profundos e amargos ressentimentos contra os Estados Unidos. Mas Washington continuou a acossar a Rússia, traindo o compromisso de que a OTAN não se expandiria até suas fronteiras, condição fundamental para que Moscou concordasse com a reunificação da Alemanha e sua permanência dentro da Aliança Atlântica. Esse compromisso foi assumido formalmente pelo secretário de Estado do governo George H. W. Bush, James A. Baker, em encontro reservado com Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista e chefe do governo da União Soviética, em 8 de fevereiro de 1990. Abre aspas, não haveria extensão da atual jurisdição da OTAN para o leste, fecha aspas.
assegurou com precisão o secretário de Estado. E Mikhail Gorbachev assertivamente frisou: qualquer extensão da zona da OTAN é inaceitável. James A. Baker então reafirmou: I agree. De acordo. 2 dias depois, em 10 de fevereiro, o ministro de Assuntos Estrangeiros da Alemanha Ocidental, Hans-Dietrich Genscher, garantiu explicitamente ao seu colega Eduard Shevardnadze, da União Soviética: a OTAN não vai se expandir para o leste. Esse compromisso foi confirmado por documentos desclassificados e publicados pela revista Spiegel em 2010, como também pelo próprio Hans-Dietrich Genscher e pelo então embaixador dos Estados Unidos em Moscou, Jack Matlock, asseverando que houve clear commitment, um compromisso claro com Moscou de que a OTAN não alargaria sua jurisdição às fronteiras da Rússia se a Alemanha continuasse membro da aliança após a reunificação. Porém, ao fim de 8 anos, em março de 1999, a OTAN incorporou mais 3 países do extinto bloco socialista, Polônia, Hungria e República Tcheca, a violar expressamente os compromissos assumidos pelos governos dos Estados Unidos e da Alemanha. E Mikhail Gorbachev, que foi extremamente ingênuo e enganado, comentou posteriormente que ninguém podia confiar nos políticos americanos.